O cheiro de urina roxa impregnava os corredores do castelo de Windsor. Nos aposentos reais, gritos animalescos ecoavam pelas paredes de pedra enquanto servos corriam com camisas de força. O homem que um dia comandou o maior império do mundo agora babava e gritava obscenidades, seus olhos vidrados fixos em algo que só ele podia ver. Jorge III, rei da Inglaterra, estava tendo outro ataque. Mas este seria apenas o primeiro de muitos segredos que a realeza europeia guardaria às 7 chaves por séculos. Se esse tipo de história merece ser lembrado, apoie este projeto se inscrevendo no canal e deixando seu comentário. Porque por trás das coroas douradas e dos retratos majestosos, existiam corpos que apodreciam lentamente, mentes que se fragmentavam e sangue que carregava maldições invisíveis. No ano de 1760, Jorge III subiu ao trono britânico com a promessa de uma nova era. Alto, elegante e inteligente, o jovem rei de 22 anos parecia destinado à grandeza. Seus súditos o adoravam, seus conselheiros o respeitavam e o império crescia sob sua liderança. Durante os primeiros anos de reinado, Jorge III demonstrou ser um monarca capaz, interessado em agricultura, ciências e artes. Casou-se com Charlotte, de Mecklenburg-Strelitz, e teve 15 filhos, consolidando a dinastia hanoveriana. Mas em 1765, algo começou a mudar. O rei passou a ter episódios estranhos de confusão mental, acompanhados de dores abdominais intensas. Os médicos reais, perplexos, atribuíam os sintomas ao excesso de trabalho. Ninguém imaginava que nas veias do monarca mais poderoso do mundo corria um veneno silencioso, uma herança genética que transformaria sua vida em um inferno particular. A porfiria aguda intermitente era uma condição praticamente desconhecida no século XVIII. A doença atacava o sistema nervoso de forma imprevisível, causando dores lancinantes, confusão mental e, em casos severos, episódios psicóticos. O que mais intrigava os médicos era a urina roxa avermelhada que Jorge III produzia durante as crises, um sintoma que eles jamais haviam presenciado. Durante os ataques, o rei se transformava em uma criatura irreconhecível. Gritava palavrões que jamais usaria em estado normal. Tinha espasmos violentos que faziam seu corpo contorcer-se de forma grotesca e alternava entre momentos de lucidez cristalina e delírio profundo. Os episódios podiam durar semanas, período durante o qual Jorge III era mantido em isolamento total no castelo de Windsor. A corte desenvolveu um elaborado sistema de mentiras para esconder a condição do rei. Quando os ataques começavam, anunciavam que Sua Majestade estava sofrendo de indisposições temporárias ou febres sazonais. Os médicos reais eram obrigados a assinar acordos de sigilo, sob pena de prisão por traição. Qualquer servo que presenciasse as crises era imediatamente transferido para propriedades rurais distantes, longe de ouvidos curiosos. O timing dos ataques de Jorge III não poderia ser pior. Em 1773, durante uma crise severa que durou 2 meses, as tensões com as colônias americanas chegaram ao ponto crítico. Enquanto o rei gritava sozinho em seus aposentos, tendo visões de anjos e demônios, seus ministros tomavam decisões que levariam à independência americana. A Guerra Revolucionária Americana coincidiu com um dos períodos mais instáveis da doença de Jorge III, quando os ataques se tornaram mais frequentes e violentos. Os médicos da época, desesperados para curar o rei, submeteram-no a tratamentos que hoje consideraríamos tortura. Aplicavam sangrias constantes, acreditando que isso purificaria seu sangue corrupto. Forçavam-no a tomar mercúrio, arsênico e outros venenos na esperança de expulsar os humores malignos. Durante os episódios mais violentos, amarravam o rei em uma cadeira de contenção. Cobriam sua boca para abafar os gritos e o deixavam sozinho por horas. A rainha Charlotte sofria em silêncio, vendo o homem que amava se desintegrar lentamente. Ela desenvolveu um protocolo secreto para lidar com as crises. Assim que Jorge III começava a mostrar os primeiros sinais de instabilidade, era imediatamente isolado. Seus filhos eram proibidos de vê-lo durante os ataques, crescendo com a imagem de um pai que ora era amoroso e presente, ora desaparecia misteriosamente por semanas. O povo britânico começou a suspeitar que algo estava errado, quando as aparições públicas do rei se tornaram cada vez mais raras. Rumores circulavam pelos pubs de Londres sobre o Rei Louco, mas a censura real garantia que nenhum jornal ousasse publicar especulações sobre a saúde mental de Jorge III. A propaganda oficial pintava um monarca dedicado, que se retirava frequentemente para estudos e reflexões sobre o bem-estar do reino. Em paralelo à desintegração mental de Jorge III na Inglaterra, outro drama genético se desenrolava na corte espanhola. Carlos II, o último rei Habsburgo da Espanha, carregava em seu corpo deformado o preço de 2 séculos de casamentos consanguíneos. Nascido em 1661, Carlos era o produto final de uma dinastia que havia praticado incesto sistematicamente para manter a pureza do sangue real.
A mandíbula inferior de Carlos II se projetava de forma tão grotesca que ele mal conseguia fechar a boca. Sua língua era grande demais para uma cavidade oral, fazendo-o babar constantemente. A mastigação era praticamente impossível. Os alimentos precisavam ser transformados em mingaus e sopas líquidas para que o rei pudesse se alimentar. Sua fala era um murmúrio incompreensível, obrigando os cortesãos a se aproximarem perigosamente de seu rosto deformado para entender suas palavras. A deformidade facial era apenas a parte visível do problema. Carlos II também herdara uma série de complicações internas que o mantinham constantemente enfermo. Sofria de epilepsia, que na época era vista como possessão demoníaca. Durante os ataques, seu corpo contorcia-se violentamente enquanto espuma saía de sua boca deformada. A corte espanhola inventava desculpas cada vez mais elaboradas para explicar os desaparecimentos súbitos do rei. Os médicos reais criaram um protocolo alimentar especial para Carlos II. Suas refeições eram preparadas por cozinheiros especializados que transformavam carnes nobres em papas sem textura. Legumes eram fervidos até se dissolverem completamente, e frutas eram espremidas até virarem sucos espessos. Mesmo assim, o rei frequentemente engasgava ou vomitava, tornando cada refeição uma luta pela sobrevivência. A dinastia Habsburgo havia começado sua decadência genética no século XVI, quando Filipe I casou-se com Joana de Castela. A partir de então, gerações sucessivas de casamentos entre tios e sobrinhas, primos de primeiro grau e até meio-irmãos criaram uma concentração letal de genes defeituosos. Carlos II era o ápice dessa deterioração. Seu coeficiente de consanguinidade era maior que o de filhos de irmãos. Durante os 35 anos de reinado de Carlos II, a Espanha entrou em declínio acelerado. O rei era incapaz de tomar decisões complexas devido às suas limitações cognitivas. Seus ministros governavam em seu nome enquanto ele passava a maior parte do tempo em seus aposentos, alimentando-se de mingaus e sofrendo ataques epilépticos. A corte desenvolveu um elaborado teatro para simular que o rei estava no controle, usando dublês à distância durante cerimônias públicas. O casamento de Carlos II foi uma farsa cruel. Aos 18 anos, foi forçado a casar-se com Marie-Louise d'Orléans, uma jovem francesa de 17 anos. A lua de mel foi um desastre. Carlos não conseguia consumar o casamento devido às suas deformidades físicas e limitações mentais. Marie-Louise escrevia cartas desesperadas para a família na França, descrevendo o horror de dividir a cama com um homem que babava constantemente e tinha ataques durante a noite. A pressão para produzir um herdeiro consumia a corte espanhola. Carlos II foi submetido a tratamentos humilhantes na tentativa de melhorar sua fertilidade. Médicos aplicavam ungüentos irritantes em seus órgãos genitais, forçavam-no a tomar poções de testículos de touro e até realizavam rituais de exorcismo, acreditando que sua impotência era resultado de bruxaria. Marie-Louise morreu misteriosamente aos 27 anos, possivelmente envenenada pela pressão constante e pelo desgosto de seu casamento. Carlos II foi então forçado a casar-se novamente, desta vez com Mariana de Neuburg, uma princesa alemã. O segundo casamento foi igualmente estéril, selando o destino da dinastia Habsburgo na Espanha. Enquanto Carlos II definhava em Madrid, outro segredo genético estava sendo cuidadosamente ocultado pela família real britânica. O príncipe Leopoldo, oitavo filho da rainha Vitória, carregava em seu sangue uma condição que aterrorizava sua mãe, a hemofilia. Nascido em 1853, Leopoldo parecia um bebê saudável nos primeiros meses de vida. Mas quando começou a engatinhar, pequenos ferimentos se transformavam em hemorragias que duravam dias. Um arranhão simples no joelho podia fazer o menino sangrar por uma semana inteira, deixando-o pálido e fraco. A família real rapidamente percebeu que algo estava terrivelmente errado. A hemofilia era uma condição genética praticamente desconhecida na época, mas seus efeitos eram devastadores. O sangue de Leopoldo simplesmente não coagulava adequadamente, transformando qualquer ferimento em uma potencial sentença de morte. A rainha Vitória, que era portadora do gene defeituoso, assistia horrorizada enquanto seu filho sangrava sem parar após os menores acidentes. Os médicos reais desenvolveram protocolos extremos para proteger Leopoldo. Ele era proibido de correr, pular ou praticar qualquer atividade física. Seus brinquedos eram cuidadosamente selecionados para eliminar qualquer possibilidade de ferimento. O menino cresceu em uma redoma de vidro, constantemente vigiado por enfermeiros que monitoravam cada movimento. Aos 8 anos, Leopoldo sofreu uma queda aparentemente inofensiva enquanto brincava nos jardins do Palácio de Buckingham. O que deveria ser apenas um machucado no cotovelo se transformou em uma emergência médica. O sangramento foi tão intenso que o menino quase morreu. Durante uma semana inteira, enfermeiros aplicaram pressão constante no ferimento enquanto Leopoldo delirava de febre e perda sanguínea. A partir desse incidente, a família real desenvolveu um sistema elaborado de mentiras para explicar as constantes internações do príncipe. Quando Leopoldo tinha episódios de sangramento,
A corte anunciava que ele estava sofrendo de febres ou indisposições. Fotografias oficiais eram cuidadosamente encenadas para esconder os hematomas roxos que cobriam seu corpo, resultado de hemorragias internas espontâneas. O isolamento forçado transformou Leopoldo em uma criança introspectiva e intelectualmente precoce. Como não podia brincar fisicamente, dedicava-se aos estudos com intensidade obsessiva. Aos 12 anos, falava fluentemente 6 idiomas e demonstrava talento excepcional para matemática e literatura. Mas sua inteligência brilhante era uma compensação cruel por um corpo que o traía constantemente. A adolescência de Leopoldo foi marcada por episódios cada vez mais graves de sangramento. Hemorragias nasais podiam durar dias, deixando-o confinado à cama com toalhas ensanguentadas. Ferimentos na boca eram especialmente perigosos, forçando-o a uma dieta líquida por semanas. A família real mantinha uma equipe médica dedicada exclusivamente ao príncipe, prontos para intervir a qualquer momento. O segredo mais sombrio era que a hemofilia não afetava apenas Leopoldo. A rainha Vitória havia transmitido o gene defeituoso para várias de suas filhas, que se tornaram portadoras silenciosas. Quando essas princesas se casaram com membros de outras famílias reais europeias, espalharam a maldição real por todo o continente. A hemofilia acabaria afetando as famílias reais da Rússia, Alemanha e Espanha, criando uma rede secreta de sofrimento genético. A condição de Leopoldo era um segredo de Estado tão bem guardado que, mesmo dentro da família real, poucas pessoas conheciam toda a verdade. Suas irmãs foram mantidas na ignorância sobre seu próprio status de portadoras até começarem a ter filhos hemofílicos. A rainha Vitória, consumida pela culpa de ter transmitido a doença, tornava-se cada vez mais superprotetora e controladora. Na Rússia Imperial, outro segredo genético estava sendo cuidadosamente escondido da sociedade. A grã-duquesa Alexandra, nascida em 1847, cresceu até atingir uma altura impressionante de 1,90 metros. Uma estatura que, na época, era considerada monstruosa para uma mulher da aristocracia. Mas sua altura extraordinária era apenas um dos sintomas de uma condição genética rara e devastadora. Alexandra sofria da síndrome de Marfan, uma desordem do tecido conectivo que afetava não apenas sua estatura, mas todo o seu sistema corporal. Seus braços e pernas eram desproporcionalmente longos, dando-lhe uma aparência esquelética que aterrorizava quem a via. Suas articulações eram hipermóveis, causando deslocamentos frequentes e dores constantes que a deixavam prostrada por dias. A família imperial russa desenvolveu estratégias elaboradas para esconder a aparência física de Alexandra. Suas roupas eram especialmente confeccionadas por costureiros que juravam sigilo absoluto. Os vestidos possuíam mangas longas e amplas para disfarçar seus braços excessivamente compridos, e as saias volumosas ocultavam suas pernas desproporcionais. Durante eventos públicos, Alexandra era posicionada estrategicamente para que sua altura não fosse evidente. Mais devastador que sua aparência física era o impacto psicológico da síndrome de Marfan. Alexandra desenvolveu uma depressão profunda que a consumia por meses inteiros. Ela se trancava em seus aposentos no Palácio de Inverno, recusando-se a ver qualquer pessoa além de suas damas de companhia mais próximas. Durante essas crises, passava semanas sem sair da cama, consumida por uma melancolia que parecia não ter fim. Os médicos da corte imperial não compreendiam a conexão entre os sintomas físicos e mentais de Alexandra. Eles tratavam sua depressão como histeria feminina e sua dor articular como fraqueza moral. Submetiam-na a tratamentos cruéis que incluíam banhos gelados, sangrias e doses massivas de ópio para controlar suas crises de dor. A síndrome de Marfan também afetava o sistema cardiovascular de Alexandra de forma silenciosa, mas letal. Seu coração aumentava gradualmente de tamanho, trabalhando cada vez mais para bombear sangue através de seu corpo alongado. As artérias se dilatavam perigosamente, criando aneurismas que podiam se romper a qualquer momento. Ela frequentemente sentia palpitações violentas e dores no peito, sintomas que os médicos atribuíam à sua natureza nervosa. Para esconder seus episódios depressivos, a família imperial criou uma narrativa de que Alexandra era uma jovem estudiosa e devota, que se retirava frequentemente para a contemplação religiosa. Quando ela desaparecia por meses, a corte anunciava que a grã-duquesa estava em retiro espiritual em mosteiros remotos. Na realidade, ela permanecia trancada em seus aposentos, sofrendo em silêncio. A condição de Alexandra se deteriorou rapidamente após os 20 anos. Suas articulações se tornaram tão instáveis que ela precisava de auxílio para caminhar. A dor constante a impedia de dormir, criando um ciclo vicioso de exaustão física e mental. Ela desenvolvia hematomas enormes pelo corpo sem qualquer trauma aparente, resultado da fragilidade de seus vasos sanguíneos. As irmãs mais novas de Alexandra começaram a mostrar sintomas similares conforme cresciam, confirmando os piores temores da família imperial. Uma delas desenvolveu escoliose severa que curvou sua coluna de forma grotesca.
Outra começou a ter problemas visuais graves devido ao alongamento anormal dos globos oculares. A terceira irmã apresentou aracnodactília tão pronunciada que suas mãos pareciam garras. A família imperial russa mobilizou todos os recursos disponíveis para manter o segredo. Médicos estrangeiros eram trazidos secretamente para São Petersburgo, jurando sigilo antes mesmo de examinar as pacientes. Retratos oficiais eram cuidadosamente manipulados por artistas que recebiam instruções específicas sobre como representar as granduquesas de forma a mascarar suas deformidades. O fim se aproximava rapidamente para Alexandra. Aos 35 anos, durante um jantar aparentemente normal, ela simplesmente desabou. Seu coração, enfraquecido e aumentado pela síndrome de Marfan, não conseguiu mais sustentar a circulação sanguínea. Ela morreu instantaneamente, antes que qualquer médico pudesse intervir. A causa oficial da morte foi registrada como parada cardíaca súbita, sem qualquer menção à sua condição genética. Enquanto a aristocracia europeia lutava para esconder suas degenerações genéticas, uma nova tragédia estava se desenrolando na corte alemã. O príncipe Friedrich, herdeiro de uma poderosa dinastia prussiana, começou a mostrar sinais alarmantes de envelhecimento precoce aos 12 anos de idade. Seus cabelos, que deveriam ser a glória dourada da juventude aristocrática, começaram a cair em tufos, deixando uma calvície irregular que nenhum chapéu conseguia disfarçar completamente. A progéria, condição que faz crianças envelhecerem até 10 vezes mais rápido que o normal, transformou Friedrich em uma aberração viva. Aos 14 anos, sua pele havia desenvolvido rugas profundas e manchas senes. Suas artérias endureceram prematuramente, causando dores no peito que o faziam gemer durante as noites. O menino, que deveria estar brincando com soldadinhos de chumbo, agora caminhava curvado como um ancião, apoiando-se em bengalas especialmente confeccionadas. A corte alemã entrou em pânico ao perceber que seu futuro rei estava se desintegrando ante seus olhos. Friedrich perdeu todos os dentes aos 15 anos, forçando-o a uma dieta de mingaus e sopas que eram servidos em aposentos privados, longe de olhares curiosos. Sua voz, que deveria estar mudando naturalmente na adolescência, tornou-se um sussurro fraco e trêmulo, como se pertencesse a um homem de 80 anos. Os ossos de Friedrich se tornaram tão frágeis quanto cristal. Uma queda simples poderia resultar em fraturas múltiplas que levavam meses para cicatrizar inadequadamente. Ele foi proibido de qualquer atividade física e passou a viver praticamente confinado em uma cadeira de rodas acolchoada, rodeado por enfermeiros que monitoravam cada movimento para prevenir acidentes. Para manter o segredo, a família real criou uma narrativa elaborada sobre estudos no exterior. Sempre que Friedrich deveria aparecer em público, anunciavam que o príncipe estava em universidades prestigiosas da França ou Inglaterra, aperfeiçoando sua educação. Na realidade, ele nunca saía de seus aposentos no castelo, onde definhava lentamente longe dos olhos do mundo. O sofrimento de Friedrich era indescritível. Aos 16 anos, quando deveria estar descobrindo os prazeres da juventude, ele parecia um homem de 40 anos devastado por décadas de doenças. Suas mãos desenvolveram artrite severa que o impedia de escrever ou segurar objetos. Sua visão se deteriorou rapidamente, forçando-o a usar óculos com lentes extremamente grossas, que distorciam seus olhos já encovados. A condição cardiovascular de Friedrich se agravava a cada dia. Seu coração jovem trabalhava como o de um idoso, bombeando sangue através de artérias endurecidas e calcificadas. Ele sofria ataques cardíacos menores regularmente, episódios que o deixavam prostrado e ofegante por horas. Os médicos sabiam que era apenas uma questão de tempo antes que um ataque mais severo encerrasse sua vida prematuramente. A família real mantinha um corpo de médicos dedicados exclusivamente a Friedrich, todos obrigados a assinar acordos de sigilo que os impediam de discutir o caso, mesmo com colegas. Esses profissionais tentavam tratamentos experimentais desesperados, incluindo transfusões de sangue de jovens saudáveis, na esperança de retardar o envelhecimento. Nada funcionava. A progéria seguia seu curso implacável. Friedrich morreu 3 dias antes de completar 19 anos, pesando apenas 35 quilos. Seu corpo havia se tornado uma versão diminuta e decrépita de um homem muito idoso. O funeral foi realizado em cerimônia fechada, com apenas membros imediatos da família presentes. O caixão permaneceu lacrado para que ninguém pudesse ver o que restou do jovem príncipe que deveria herdar o trono. A autópsia secreta revelou órgãos completamente deteriorados pela progéria. O coração de Friedrich estava tão danificado que os médicos se perguntaram como ele havia conseguido viver tanto tempo. Suas artérias estavam obstruídas por placas de gordura típicas de homens de idade avançada, e seus ossos tinham a densidade de papel. O relatório médico foi imediatamente lacrado nos arquivos reais, classificado como segredo de Estado por tempo indeterminado. Estes segredos genéticos, cuidadosamente guardados por séculos, representavam apenas a ponta do iceberg de uma realidade terrível. A aristocracia europeia havia se transformado em um laboratório vivo de degeneração genética.
As consequências de décadas de casamentos consanguíneos e a pressão para manter pureza de sangue estavam criando gerações de herdeiros defeituosos, condenados a vidas de sofrimento silencioso. A proximidade do fim se anunciava através de sinais cada vez mais evidentes. Ataques que não podiam mais ser escondidos, deformidades que nenhuma roupa conseguia disfarçar, e mortes prematuras que ameaçavam extinguir dinastias inteiras. O peso da herança genética estava prestes a cobrar seu preço final, e nem todo o poder e riqueza do mundo seriam capazes de impedir a conta que se aproximava. O ano de 1788 marcou o colapso final da sanidade de Jorge III. Durante uma sessão no parlamento, o rei começou a falar sem parar por horas, saltando de assunto em assunto numa torrente de palavras desconexas. Seus olhos estavam injetados de sangue, suas mãos tremiam violentamente, e ele gesticulava de forma tão frenética que os parlamentares se afastaram com medo. Quando finalmente foi retirado do recinto, Jorge III gritou que podia ver anjos voando ao redor do teto, apontando para criaturas que só existiam em sua mente fragmentada. A crise de 1788 durou 4 meses inteiros. Jorge III foi mantido em uma camisa de força por semanas consecutivas, amarrado a uma cadeira especial que o impedia de se ferir. Ele agredia enfermeiros, cuspia comida e alternava entre episódios de fúria homicida e choro convulsivo. Durante as noites, seus gritos ecoavam por Windsor, fazendo os servos cobrirem os ouvidos e murmurarem orações. A rainha Charlotte desenvolvia crises de pânico sempre que ouvia os uivos do marido, trancando-se em seus aposentos com as crianças mais novas. Os médicos reais, desesperados, submeteram o rei a torturas que chamavam de tratamentos. Aplicaram sanguessugas em todo o seu corpo até ele ficar pálido como papel. Forçaram-no a ingerir antimônio, um metal tóxico que causava vômitos violentos, acreditando que isso expulsaria a loucura de seu sistema. Durante os momentos de lucidez, Jorge III implorava para que parassem os tratamentos, mas suas súplicas eram ignoradas pelos próprios médicos que juraram protegê-lo. O ponto mais baixo chegou quando os médicos decidiram aplicar tratamento de choque térmico. Mergulharam o rei, ainda consciente, em banheiras de água fervente seguidas imediatamente por imersão em água gelada. O choque térmico causou convulsões tão violentas que Jorge III mordeu a própria língua até sangrar. Ele passou 3 dias delirando com febre altíssima, balbuciando palavras em idiomas que não existiam. A regência de seu filho, o futuro Jorge IV, foi estabelecida em segredo absoluto. Oficialmente, o rei estava indisposto temporariamente, mas nos bastidores o poder havia sido transferido completamente. Jorge III passou os últimos anos de vida como um fantasma em Windsor, alternando entre momentos de lucidez dolorosa e mergulhos em abismos mentais cada vez mais profundos. Quando morreu em 1820, aos 81 anos, seu corpo estava devastado por décadas de tratamentos brutais e sua mente havia se desintegrado completamente. A autópsia revelou um cérebro visivelmente danificado, com áreas inteiras necrossadas pela porfíria. Mas o mais chocante foi a descoberta nos registros médicos. Jorge III havia transmitido a doença para vários de seus 15 filhos, criando uma linhagem real britânica contaminada por gerações. A porfiria continuaria assombrando a família real por mais de um século, manifestando-se em episódios esporádicos que eram sistematicamente escondidos do público. Na Espanha, o fim de Carlos II foi ainda mais grotesco. Em 1700, aos 38 anos, o rei Habsburgo estava literalmente apodrecendo vivo. Sua mandíbula deformada havia desenvolvido úlceras purulentas que exalavam um odor nauseante. Ele não conseguia mais engolir nem mesmo líquidos, sendo forçado a viver de gotas de água açucarada pingadas diretamente em sua garganta. Seu corpo havia se tornado um esqueleto coberto por pele, pesando apenas 45 quilos. Os últimos meses de Carlos II foram um espetáculo de horror médico. Suas pernas desenvolveram úlceras abertas que nunca cicatrizavam, vazando pus constantemente. A gangrena começou a se espalhar pelos dedos dos pés, exigindo amputações que eram realizadas sem anestesia, enquanto o rei gritava de dor. Seu couro cabeludo, calvo e coberto de feridas, sangrava continuamente, manchando os travesseiros reais com sangue coagulado. A corte espanhola manteve a farsa real até o fim. Mesmo quando Carlos II estava claramente morrendo, organizavam cerimônias onde um dublê representava o rei à distância, enquanto o verdadeiro monarca agonizava em seus aposentos. Durante a última aparição pública, o rei que acenou para a multidão era na verdade um ator usando máscaras e roupas volumosas, enquanto Carlos II estava em coma no castelo. O momento final chegou em outubro de 1700. Carlos II passou 5 dias agonizando, vomitando sangue negro e tendo convulsões que faziam seu corpo contorcer-se de forma inumana. Seus últimos momentos foram testemunhados apenas por 3 pessoas: seu confessor, um médico e sua segunda esposa, que se recusou a deixar o quarto, apesar do odor insuportável da decomposição que já havia começado.
A autópsia de Carlos II chocou até mesmo os médicos experientes da época. Seu coração estava do tamanho de um grão de pimenta. Seus pulmões estavam corroídos, seu fígado estava duro como pedra e seus intestinos estavam completamente necrosados. Os médicos escreveram que era um milagre ele ter sobrevivido tanto tempo com órgãos tão deteriorados. Mais importante, Carlos II morreu sem herdeiros, extinguindo oficialmente a dinastia Habsburgo na Espanha e encerrando 2 séculos de degeneração genética sistematizada. O príncipe Leopoldo da Inglaterra enfrentou seu destino aos 30 anos de forma igualmente brutal. Em março de 1884, durante uma estadia em Cannes, França, ele escorregou em um tapete e bateu a cabeça levemente no chão de mármore. Para qualquer pessoa normal, seria um acidente insignificante. Para Leopoldo, foi uma sentença de morte. A hemorragia cerebral começou imediatamente após a queda. Leopoldo sentiu uma dor de cabeça lancinante e, em questão de minutos, começou a vomitar sangue. Seus olhos se injetaram de sangue enquanto a pressão intracraniana aumentava perigosamente. Os médicos locais, não familiarizados com hemofilia, tentaram tratamentos convencionais que apenas pioraram a situação. Durante 12 horas, Leopoldo permaneceu consciente enquanto seu cérebro sangrava internamente. Ele sussurrava palavras desconexas para sua esposa, pedindo desculpas por deixá-la viúva tão jovem. Suas últimas palavras foram uma ironia cruel. Finalmente não sinto mais dor, referindo-se às décadas de sofrimento que a hemofilia havia causado. Ele morreu em agonia, afogando-se no próprio sangue. A notícia da morte de Leopoldo foi cuidadosamente manipulada pela família real britânica. Oficialmente, ele havia morrido de complicações decorrentes de epilepsia, sem qualquer menção à hemofilia ou à hemorragia cerebral. Seu corpo foi embalsamado rapidamente para esconder os sinais de sangramento interno, e o funeral foi realizado com caixão fechado para manter o segredo médico. O legado mais sinistro de Leopoldo foi descoberto apenas anos depois de sua morte. 2 de suas filhas haviam herdado o gene da hemofilia de sua linhagem materna, espalhando a doença para outras famílias reais europeias. A hemofilia acabou afetando a família imperial russa através da czarina Alexandra, levando indiretamente à queda dos Romanov quando o czarevich Alexei, hemofílico, se tornou dependente do místico Rasputin. Na Rússia, Alexandra morreu subitamente durante um jantar oficial em 1882. Ela estava conversando aparentemente normal com convidados quando seu rosto se contraiu em uma expressão de dor extrema. Levou a mão ao peito, murmurou: "Não consigo respirar", e desabou sobre a mesa, derrubando taças de cristal que se estilhaçaram no chão de mármore. Sua morte foi instantânea. O coração hipertrofiado pela síndrome de Marfan simplesmente parou. O que mais chocou as testemunhas foi a rigidez cadavérica que se instalou quase imediatamente. O corpo, anormalmente longo de Alexandra, se enrijeceu em uma posição grotesca, com braços e pernas estendidos em ângulos antinaturais. Os coveiros tiveram dificuldades para colocá-la no caixão devido às proporções desproporcionais de seus membros. Durante o velório, a família imperial tomou cuidados extremos para esconder as deformidades de Alexandra. Usaram um caixão especialmente construído, mais longo que o padrão, e posicionaram flores estrategicamente para mascarar suas mãos alongadas. Mesmo morta, ela precisava manter a aparência de normalidade aristocrática. As irmãs de Alexandra enfrentaram destinos igualmente trágicos. A primeira morreu aos 28 anos, quando sua coluna, curvada severamente pela escoliose, perfurou um pulmão. A segunda perdeu a visão completamente aos 25 anos e passou seus últimos 10 anos de vida em completa escuridão, morrendo de infecção generalizada após uma queda que não conseguiu prever. A terceira irmã viveu até os 32 anos, mas suas mãos deformadas a impediram de realizar qualquer atividade básica, forçando-a a viver como uma inválida total. O príncipe Friedrich da Alemanha enfrentou seus últimos momentos como um espetáculo de deterioração humana. 3 dias antes de completar 19 anos, durante uma manhã aparentemente normal, ele tentou se levantar da cama e simplesmente desabou. Seu coração juvenil, envelhecido pela progéria até o estado de um órgão de 80 anos, entrou em parada cardíaca final. Os momentos finais de Friedrich foram testemunhados apenas por sua mãe e um médico particular. Seu corpo diminuto convulsionou violentamente por 2 minutos antes de se aquietar para sempre. O médico comentou mais tarde, em seus registros privados, que nunca havia visto um cadáver tão devastado pela idade em um corpo tão jovem. O funeral de Friedrich foi um exercício de engenharia da aparência. O corpo foi envolvido em tecidos especiais para dar a impressão de um porte mais normal. Maquiagem pesada tentou disfarçar as rugas profundas e manchas senes. Mesmo assim, o caixão permaneceu fechado durante toda a cerimônia, oficialmente devido à natureza súbita da morte, mas na realidade para esconder o que a progéria havia feito com o jovem príncipe. A autópsia secreta revelou devastação completa. Os órgãos de Friedrich estavam tão deteriorados que pareciam pertencer a um homem de idade muito avançada,
Suas artérias estavam completamente obstruídas, seus ossos eram frágeis como papel, e seu cérebro mostrava sinais de envelhecimento extremo. O relatório médico foi classificado como alto segredo e permaneceu lacrado por mais de um século. Estes segredos genéticos não morreram com seus portadores. Pelo contrário, eles se espalharam através dos casamentos dinásticos, criando uma rede interconectada de famílias reais europeias contaminadas por genes defeituosos. A hemofilia viajou da Inglaterra para a Rússia. A porfiria ressurgiu esporadicamente nos descendentes de Jorge III. As deformidades dos Habsburgo reapareceram em linhagens aparentemente não relacionadas. O mais perturbador é que essas condições foram sistematicamente escondidas por séculos, criando registros históricos completamente falsificados. Retratos oficiais eram manipulados, certidões de óbito eram alteradas e testemunhas eram silenciadas ou eliminadas. A história oficial da realeza europeia é, em grande parte, uma mentira cuidadosamente construída para esconder décadas de sofrimento genético. Os custos humanos dessa dissimulação foram devastadores. Dezenas de crianças nasceram condenadas a vidas de dor por causa de informações genéticas suprimidas. Casamentos foram arranjados sem conhecimento de incompatibilidades hereditárias. Dinastias inteiras entraram em colapso por causa de segredos médicos que poderiam ter sido evitados com transparência. Mas talvez o aspecto mais sinistro dessa história seja sua relevância contemporânea. As estruturas de poder que permitiram esses encobrimentos médicos não desapareceram. Elas simplesmente evoluíram. Hoje, corporações ocultam informações sobre produtos perigosos, governos classificam dados de saúde pública e elites continuam manipulando informações para manter suas posições privilegiadas. A diferença é que no século XVIII, os segredos morriam com seus portadores. Na era digital, as consequências de informações suprimidas podem ser globais e permanentes. As lições da realeza europeia nos mostram que quando o poder se combina com segredos médicos, o resultado inevitável é sofrimento humano desnecessário e sistemático. A genética não reconhece títulos nobiliários ou riqueza familiar. Os genes defeituosos dos Habsburgo eram tão letais quanto seriam em qualquer família camponesa. A hemofilia de Leopoldo sangrava da mesma forma que sangraria em qualquer criança pobre. A loucura de Jorge III era igualmente devastadora, independente de sua coroa. O que a tecnologia moderna nos oferece é a possibilidade de quebrar esses ciclos de sofrimento através da transparência e conhecimento científico. Mas isso requer que aprendamos com os erros históricos da realeza, que segredos médicos são, em última análise, mais perigosos que a verdade, não importa quão desconfortável ela possa ser. As famílias reais europeias pagaram o preço máximo por 2 séculos de casamentos consanguíneos e obsessão por pureza de sangue. Seus corpos se tornaram campos de batalha, onde genes defeituosos lutaram até a extinção de dinastias inteiras. Eles descobriram, tarde demais, que algumas tradições são maldições disfarçadas e que o sangue puro pode ser o mais contaminado de todos. Se essa história mexeu com você, compartilhe. Quanto mais gente souber sobre os perigos de esconder informações médicas críticas, menos provável será que esses horrores se repitam sob novas formas. Porque, no fim das contas, a transparência sobre saúde não é apenas uma questão médica, é uma questão de sobrevivência humana.